Esse é o canal Matemática, eu sou o professor Marcelo e nessa aula você vai aprender conjuntos numéricos, tá bom? Vem comigo. O que são conjuntos numéricos, né? Pensa só, dentre a variedade de números que existem, é necessário a gente dividir eles por grupo, como se fossem espécies. Por isso que existem os conjuntos numéricos, tá? O principal conjunto, o primeiro, né, que a gente estuda são o quê? Os números naturais. O que são números naturais? São números positivos que começam no zero e vai até o infinito, tá? São números que a gente usa para contar no dia a dia. Como assim? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Ó, um círculo, dois círculos, três círculos, um sorvete, dois sorvetes, 50 sorvetes. São números que a gente usa para contar. Então, esses são os números naturais, certo? Incluindo o zero, tá? Por exemplo, eu posso falar que eu tenho 0 canetas no meu estojo, ou seja, eu não tenho canetas, né? Então, o zero também é um número natural, tá? Então, esse aqui são números naturais. Beleza. Tem também o Z aqui, ó, que representa o quê? Os números inteiros, tá? Os números inteiros. Deixa eu colocar aqui para você. O que seriam os números inteiros, pessoal? Nada mais é do que o seguinte: cuidado primeiramente para você não confundir Z com I, tá? Muita gente olha para o I e acha que é I de inteiros. Não, o Z que representa os inteiros, tá? Os números inteiros nada mais são do que os números naturais, certo? E todos os negativos desses números, ou seja, se 1 é natural, o 1 também é inteiro. E o menos 1, que seria o negativo, também é inteiro. Beleza? Então, se o 3 é um número natural, ele também é um número inteiro. E o menos 3 também é um número inteiro, ou seja, são todos os naturais e também os números negativos. Beleza? Então, esse conjunto aqui vai desde o menos infinito, né, até o mais infinito. Beleza? Tem também aqui, ó, os números racionais, que são representados pela letra Q. Beleza? Números racionais. O que são números racionais? Na matemática, ó, racional. Racional, pessoal, vem de razão, tá? Ó, lembra, racional vem de razão. E razão, na matemática, é a mesma coisa que divisão, tá? A razão entre dois números é a mesma coisa que eu dizer a divisão entre dois números. Então, o que são os racionais? E racionais tem a ver com razão. E razão na matemática é divisão. Então já fica meio explicativo, né? Vou dizer assim. Então, que são números racionais? São números que podem ser colocados em forma de fração. Por exemplo, aqui, ó, o 3. O 3 é um número racional. Por quê? O 3 eu posso escrever ele assim, ó, 3 dividido por 1. Não posso? 3 dividido por 1 é quanto? É 3, ó. Eu posso também escrever ele como o quê? 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é o quê? É 3, certo? Então, 3 é um número racional, tá? Então, voltando aqui, ó, todos os números que podem ser colocados em forma de fração são números racionais, tá? Deixa eu colocar assim, ó, que não dá para escrever todo ali, beleza? Então, ó, os números naturais, ó, eu posso pegar todo mundo aqui, ó, qualquer um desses números e dividir eles por 1, certo? Colocar 4 sobre 1, 5 sobre 1. Então, todos os naturais são racionais. Todos os inteiros, mesma coisa. Posso colocar em forma de fração. Também são racionais, certo? Olha aqui, ó, 2,1. 2,1 também é um número racional. Por quê? Eu poderia escrever 21 dividido por 10. Ó, virou uma fração. Então, é um número racional. Ó, 3, perdão, 3,5555. Isso aqui, ó, quando tem um número decimal, ó, que é um número com vírgula, e atrás dele aqui repete o mesmo número, a gente chama de dízima periódica, tá? É uma dízima periódica. E as dízimas periódicas também são números racionais, pessoal. Então, já que a gente já entendeu o que é um número racional, agora fica fácil da gente entender o que é um número irracional. Ó, I de irracional, tá? Números irracionais são números que não dá, né, para a gente colocar eles em forma de fração. Ó, como que, por exemplo? Ó, isso aqui é uma dízima, certo? Não periódica. Ó, é um número decimal, só que atrás aqui deles
dele, ó, tá vendo? São números aleatórios, tá? Que não se repetem. Então, toda dízima não periódica, ela também é um número irracional, beleza? Tem também o quê? Raízes quadradas, ó. Raiz quadrada de 2, tá? Não todas as raízes quadradas não, tá, pessoal? Mas algumas em específico. Por exemplo, aqui é a raiz quadrada de 2. Essa aqui, por exemplo, se você colocar aí na sua calculadora, ela vai aproximar um número para você, tá? Mas a raiz quadrada de 2 é um número que não acaba mais. É um número, vírgula, um monte de número que não se repete. Ou seja, é uma dízima não periódica. Então também é um número irracional, tá? O π é uma constante matemática que futuramente aí vocês vão tomar mais conhecimento, também faz parte aqui, ó, do conjunto dos números irracionais, beleza? E por último, tem um conjunto mais fácil de todos, né, depois dos naturais, que seria o quê? O conjunto dos números reais. É basicamente o seguinte, todos esses conjuntos que a gente viu até agora, ó, todos esses conjuntos fazem parte dos conjuntos reais. Quando eu uno todos eles, juntei tudo, né, formou o conjunto dos números reais, ou seja, os números reais são o quê? Os racionais e os irracionais, certo? Ah, aí tem gente que vai perguntar, e os naturais e os inteiros não são números reais? Não são. Só que repara comigo que todo número natural e todo número inteiro também já está aqui, ó, no número racional, certo? Então, ó, QI, vou gravar assim, ó, QI, os racionais e irracionais, beleza? Agora, olha esse diagrama aqui do lado que interessante. O N é o quê? São naturais, certo? Então, ó, naturais. Beleza. Os naturais estão dentro dos números inteiros, né? Por quê? Porque todo número natural é um número inteiro, beleza? Os inteiros, eles estão dentro dos racionais. Ó, tá vendo? Tem aqui os conjuntos formados pelos 6 círculos aqui. Então, ó, todo número natural é um inteiro e todo número inteiro é um racional, beleza? Aqui no cantinho tem o quê? Tem de fora aqui desses conjuntos ali os irracionais. Por quê? Porque ou o número é irracional, ele vai estar aqui, ou o número é racional, ele vai estar aqui, certo? Ou é um ou é outro. Só que os dois estão dentro de onde? Dentro dos números reais, pessoal, tá? Os dois estão aqui, ó, dentro dos números reais. Então, olha que diagrama bacana, né? Todo natural é inteiro, tudo inteiro é racional, certo? E todo racional é número real, beleza? E todos os números irracionais também são números reais. Olha que bacana. E aí, o que você achou dessa aula aqui? Top? Comenta aí para mim qualquer dúvida. Escreve aí nos comentários, tá bom? Te aguardei para a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.